Olá, estudantes, retornando para mais uma aula. Aula de hoje nós vamos falar sobre movimento harmônico. Esse problema aqui, pessoal, do movimento harmônico, eu acredito que seja o problema que ele tem mais impacto em todas as áreas da física. Eu não consigo pensar em uma área da física que em determinadas circunstâncias não aparece um movimento harmônico. Ele aparece na eletricidade, ele aparece na mecânica, ele aparece na óptica, ele aparece em todas as áreas da física. Então, é muito importante o entendimento do movimento harmônico, porque vocês irão usar o movimento harmônico no curso inteiro de física. Existe até um meme a respeito disso. Então, é muito importante que vocês tenham um entendimento do que é o movimento harmônico, porque vocês irão usar usar o movimento harmônico em todas as áreas da física. E ele vai aparecer ao longo do curso de física inteiro, tá bom? Então, uma boa aula a todos. Bem, pessoal, então o que eu optei em fazer aqui? Colocar algumas características do movimento harmônico de forma escrita para que vocês organizem aí as suas notas de aula. E aí eu vou falar um pouco de cada uma delas, tá bem? Então, o que caracteriza o movimento harmônico? Primeira coisa que caracteriza o movimento harmônico é um movimento que se repete em intervalos regulares de tempo. Então, vamos pensar no seguinte. Se você pensar no movimento circular uniforme, ele se repete em intervalos periódicos de tempo. Ou seja, se você olhar para uma partícula que está em movimento circular, essa partícula ela vai sair de uma posição e ela vai retornar para essa mesma posição num intervalo periódico de tempo. Portanto, este é um movimento harmônico. Ele pode ser caracterizado como movimento harmônico, inclusive nós iremos fazer isso no decorrer do capítulo. Outra coisa, vibração de uma corda. Então, se você colocar uma corda para vibrar, essa corda ela vai emitir um som característico, ok? Mas esqueça o som que ela está emitindo. Vamos olhar para uma partícula da corda. Essa partícula ela vai atingir uma amplitude máxima, por exemplo, para cima, depois essa amplitude máxima para baixo e vai retornar para a amplitude máxima para cima. Então, o tempo que ela vibra, do máximo para o mínimo, retornando para o máximo, ele é um tempo regular. Consequentemente, sendo regular, eu posso caracterizar a vibração de uma corda por movimento harmônico. Rotação da Terra, ou seja, o tempo que a Terra dá uma volta ao redor do seu eixo, que é 24 horas, ele é um movimento periódico e pode ser caracterizado como um movimento harmônico. O que mais que eu coloquei aqui? Além disso, o problema massa-mola, o oscilador harmônico, também, que é o exemplo que nós iremos estudar na aula de hoje, ele também pode ser caracterizado como um movimento harmônico, tá bom? Outra coisa importante é que a equação de movimento que caracteriza este tipo de movimento, movimento harmônico,
são funções do tipo periódicas. E na matemática, quais funções que são periódicas? São funções que ela atinge um valor máximo positivo, passando pelo zero, e um valor mínimo negativo. Ok? Então, essa função, ela vai de máximo a mínimo, retornando ao máximo. Então, que funções que têm essa característica? Máximo, mínimo, retorna ao máximo. Máximo, mínimo, retorna ao máximo. São funções do tipo seno e cosseno, tá bem? Então, essas funções trigonométricas, seno e cosseno, são funções periódicas. Além disso, no movimento harmônico, nem a velocidade nem a aceleração são constantes. E nem a variação dela é constante. Por exemplo, o movimento uniformemente variado. Equação do é um erro muito comum que os alunos cometem no movimento harmônico simples. Utilizar a equação para o movimento uniformemente variado para caracterizar velocidade e aceleração. Mas elas não podem ser caracterizadas usando estas equações. Velocidade e aceleração no movimento harmônico, ela tem uma função bem específica que nós iremos estudar qual é, tá bem? E você obtém ela derivando a função de deslocamento, como você fazia lá no movimento uniformemente variado, ou no movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniformemente variado, no movimento circular uniforme, não importa. Velocidade e aceleração, elas podem ser obtidas através da derivada da equação de movimento. Outra característica importante é que, por se tratar de um movimento periódico, outra grandeza que nós temos que introduzir é o período. Então, o que é período? O período é o tempo de um ciclo completo. Então, um período significa partiu de uma posição e retornou para a mesma, ou seja, uma oscilação completa. Então, o tempo de uma oscilação completa é o período. E, consequentemente, a frequência, ela será o número de oscilações ou vibrações por um dado intervalo de tempo. Pode ser segundos, que é hertz, ou ciclos por minuto, que é rotações por minuto, e assim por diante. Além disso, o movimento harmônico ele pode ser caracterizado pela amplitude. E o que é a amplitude? É a elongação máxima. Se você pensar num pêndulo, o pêndulo ele tem uma elongação máxima, passa pelo ponto de equilíbrio e se desloca para menos a elongação máxima. Então, a amplitude é a distância do centro até a máxima abertura do pêndulo. Então, o nome disso aqui é amplitude, e a amplitude caracteriza a elongação máxima. Então, agora que eu já apresentei algumas variáveis do movimento harmônico, nós estudaremos um caso particular do movimento harmônico, que é o oscilador harmônico simples, que, apesar de ser um caso particular, ele é um caso que tem muitas aplicações na física, que nós iremos ver aí ao longo do capítulo. Então, é isso que nós iremos fazer agora. Bem, então o oscilador harmônico simples, ele é um problema em que eu tenho uma massa acoplada em uma mola. Então, basicamente é isso, né? Se eu puxo essa massa a uma distância x aqui, ela será submetida à força dada pela mola aqui. E a força dada pela mola aqui, ela é igual ao módulo, não o módulo, né? Como esse caso aqui é unidimensional, eu posso representar a força como sendo menos kx, onde k é a constante elástica e x é a elongação aqui, ou seja, x é o deslocamento. Então, puxei a minha massa a distância x aqui, e essa massa sofrerá a ação da força elástica, que é igual a menos kx. Então, qual será a força submetida à minha massa nessa posição x? Então, nessa posição x, F vai ser igual a menos
kx. Deixa eu desenhá-la aqui. Então, como a força será negativa nessa posição, e essa força será igual a menos kx, significa que o meu corpo ele será dirigido para a posição de equilíbrio por essa força menos kx. E o que acontece na posição x igual a zero? Em x igual a zero, menos k vezes zero será zero, então a força é nula. Então, nesse caso aqui, o movimento é livre, ou seja, livre da ação de forças. E o que acontece quando a minha posição é menos x? Obviamente que se você substitui menos x aqui, você vai ter F igual a kx, portanto, a força novamente ela é dirigida para a posição de equilíbrio. Ou seja, independente da posição x que esteja a minha massa, se ela não estiver na posição de equilíbrio, a força sempre estará apontando para a posição de equilíbrio. Por isso que o nome dessa força é força restauradora. Ela tende a colocar o objeto na posição de equilíbrio. Só que o que acontece? Ela falha em colocar o objeto na posição de equilíbrio, porque quando você estica a mola, esse objeto ele armazena energia potencial elástica. Depois nós iremos fazer essa discussão. E essa energia, ela permanece no objeto na forma de oscilação. Então o objeto, ele oscila de forma que a energia cinética é convertida em energia potencial elástica, e isso vai acontecer indefinidamente, porque esse sistema ele é conservativo, tá bem? Então, este é o tipo de movimento caracterizado pelo oscilador harmônico simples. É um movimento periódico que acontece devido à força elástica. E agora o nosso objetivo é obter a equação de movimento. E para obter a equação de movimento em qualquer tipo de movimento, uma das formas de fazer isso é utilizar o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. E é isso que nós iremos fazer agora. Tá, pessoal, então como o meu problema aqui ele é unidimensional, eu não vou representar a força como um vetor, e nós já tivemos essa discussão. Quando nós temos um problema unidimensional, você pode tratar vetores como escalar, e o sentido ele é dado pelo sinal negativo ou positivo. Então significa que se o sinal for positivo, significa que esse vetor ele aponta para x positivo, e se o sinal for negativo, o vetor ele vai estar direcionado para x negativo, tá bom? Então, é isso, tá? Então agora, o que nós temos aqui? Ó? Força é igual a massa vezes aceleração. Bem, então como força é igual a massa vezes aceleração, nós podemos representar a força, porque nós já sabemos o que é a força nesse movimento. E a força nesse movimento é a força elástica. Então eu posso escrever que menos kx é igual a m vezes a. Tá bem? Então eu posso ainda escrever essa equação como sendo menos k dividido por m vezes x igual a. Só que o que é aceleração? Aceleração não é a derivada da segunda com respeito à posição. Então é isso que nós iremos fazer agora. Então, escrevendo a aceleração como a derivada da segunda da minha posição, eu tenho que menos k sobre m vezes x é igual à derivada da segunda de x com relação ao tempo, ou d2x dt2
igual a, mais K sobre MX é igual a 0. Isso aqui, pessoal, é uma equação diferencial de segunda ordem. O objetivo do meu curso aqui, de Física 2, ele não é ensinar vocês a resolverem equação diferencial. O meu objetivo aqui é um objetivo mais básico. Eu vou tentar resolver essa equação diferencial por tentativa e erro, sabendo algumas informações que o problema ele traz para mim. Então, com base no problema que eu estou observando, eu vou chutar uma função que pode ser a solução x dessa equação diferencial. Só que isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque eu não quero colocar muito conteúdo nessa aula, tá bem? Então, a aula de hoje nós encerramos aqui, mostramos que o movimento harmônico simples, mostramos quais variáveis caracterizam o movimento harmônico e mostramos que a solução para a equação de movimento do movimento harmônico simples, ela é a solução de uma equação diferencial de segunda ordem. Que nós não iremos resolver a equação diferencial, porém, nós iremos resolver esse problema de uma forma bem simplificada e prática, tá bom? Então, próxima aula, eu vou apresentar a solução do movimento harmônico simples e nós iremos discutir essa solução, o significado dessa solução, tá bem? Então, muito obrigado por assistir às minhas aulas e bons estudos.